um dos temas mais debatidos da teologia. Por séculos, o discurso sobre a eclesiologia levantou polêmicas e tratados para definir o que é a igreja e também para conservar a sua unidade. É um tema de extrema importância e as seguintes perguntas nos ajudará a estimular a nossa reflexão. O que você entende por igreja? O que é a igreja para você? Eu pergunto porque, embora algumas pessoas definam a igreja como um grupo de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, e outros ainda dizem nós somos a igreja, esses conceitos, embora sejam verdadeiros e bíblicos, eles não são a realidade completa do termo igreja. Olá, eu sou Alexandre Bilhalva e eu quero conversar sobre esse assunto com você. Vimos que para descrevermos o que é igreja, precisamos entendê-la no seu sentido amplo. Ela não pode ser definida apenas com um versículo da Bíblia, pois o Novo Testamento faz uso de vários termos para descrever as múltiplas realidades da igreja. São termos que não estão em oposição e não podemos substituir um pelo outro, pois eles se completam na descrição fundamental do que é a igreja. A igreja, em sua essência, ela é entendida como um corpo de pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas, tanto por aqueles que já alcançaram a salvação, os que estão mortos em Cristo, como também daqueles que ainda estão vivos e o aceitaram como Salvador de suas vidas. Em Romanos capítulo 14, versículo 9, nos diz que foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Logo, todos os que o recebem como Senhor de suas vidas estão associados a Ele naquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Passamos a fazer parte do corpo espiritual de Cristo, onde Ele é o cabeça deste corpo, conforme Efésios no capítulo 5 e o versículo 23, que nos diz que Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E ainda o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 23, chama este corpo de Igreja dos Primogênitos, cujo os nomes estão arrolados, que estão escritos nos céus. Então, no Novo Testamento, o termo igreja se aplica essencialmente no sentido de uma convocação universal, todos aqueles que estão salvos pela fé em Cristo Jesus, pois conforme Marcos no capítulo 16 e o versículo 16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Dizemos então que essencialmente igreja é este corpo espiritual de Cristo, mas esse conceito ele ainda se amplia, pois o termo igreja se aplica também para considerar um grupo local, como por exemplo, as pequenas comunidades do cristianismo nascente que se reuniam em casas, conforme Romanos, no capítulo 16, versículo 3 até o 5, que nos diz: saudai a Priscila e Áquila e a igreja que se reúne na casa deles. Se aplica ainda às várias comunidades de uma região, como mostra a Epístola aos Gálatas, que foi escrita e deveria circular em todas as igrejas da Galácia, conforme Gálatas capítulo 1 e o versículo 2. A igreja, então, não é a construção física usada para realizar o culto divino, mas ela é, entretanto, simultaneamente todos os convocados, aqueles que creem no Senhor e também vivem em comunidades locais, porque conforme Marcos 16:16, que já citamos, quem crer e for batizado será salvo. A salvação ela vem pela graça de Deus. O batismo não irá salvar ninguém, mas ele irá lançar para a comunhão dos santos, porque é na comunidade dos salvos que você será batizado. Não se trata aqui de um batismo espiritual ou um batismo místico, mas sim do batismo nas águas, que será o testemunho público de arrependimento. Através dele você vai exteriorizar o teu novo ser interior. O chamado recebido torna o cristão acessível coletivamente. Não somos chamados para uma fé individual,
Então, logo, um cristão ou um cristão isolado não é igreja. Somente as ordenanças de Deus, o batismo e a ceia do Senhor já nos dão essa ideia de vivermos em comunhão. O batismo é o testemunho público da tua fé e arrependimento dos teus pecados. E a ceia do Senhor é um testemunho de comunhão com Deus e com os teus irmãos. E é nela que você vai testemunhar a continuidade desta comunhão, porque enquanto Cristo não voltar, você deve continuar participando dela, conforme Lucas no capítulo 22 e o versículo 19, quando Cristo disse: façam isso em memória de mim. Então a igreja é um organismo invisível e eterno que está correlacionada a uma comunhão visível e organizada. E esta comunhão visível, ela recebeu ministérios e ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida. Qualquer comunidade visível, ela deve ser uma expressão exata do corpo espiritual de Cristo para a sua sociedade, pois é através da igreja local que o corpo de Cristo se expressa neste mundo. Por isso dizemos que o corpo espiritual está correlacionado ao corpo local. E é lógico que para que cumpramos essas ações coletivas, as ordenanças de Deus, que são o batismo e a ceia do Senhor, para que possamos discipular os inúmeros convertidos e para que exerçamos os ministérios de aperfeiçoamento dos santos para esta vida, precisamos logicamente de um local que seja público, seja uma simples ou uma grande construção, mas deve ser própria para cumprirmos com as funções coletivas. Paulo já advertia os coríntios fazendo essa distinção entre a casa particular de cada um e a igreja, quando ele disse: se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de não se reunirdes para juízo. Aquele lugar onde eles estavam reunidos era público, consagrado para Deus e exigia-se ordem para aqueles que o frequentavam. Este local, ele não tem um fim específico em si mesmo. Ele não é um local que nos torna santo e também não pode nos salvar quando o frequentamos, mas ele contribui para o entendimento do nosso chamado e para que possamos cumprir com a nossa missão ao longo do tempo. E as comunidades que se convertiam sempre entendiam o local como algo essencial, necessário. Por isso os apóstolos frequentavam o templo, as sinagogas e reservavam casas que serviam de igrejas para as suas comunidades. Um local essencial, mas nunca a essência do cristianismo, pois Cristo já havia ensinado que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4 e o versículo 23. Pois Deus, em sua essência, ele não necessita de um espaço específico para a sua revelação. Editamos uma série de vídeos sobre os conceitos fundamentais para entendermos o significado do termo igreja. E esses temas estão sendo extraídos do livro Espiritualidade sem Igreja, o fenômeno contemporâneo nas igrejas evangélicas. Este livro trata da relevância da igreja e da necessidade de pertença a ela. Te convido a nos acompanhar e que Deus te abençoe.